mas acho que tem algumas... Ele deixou. Então, em primeiro lugar, todos concordam com a inserção na pauta? Ok, inserção na pauta, porque não consta. Eu vou discordar da exceção à pauta, eu tenho me manifestado, eu acho que os processos de exceção, eles devem realmente ter a questão urgente, eu estou pensando inclusive em apresentar uma proposta, então eu vou votar contra a exceção à pauta desse processo. Eu queria só esclarecer, sem discordar da sua posição, que na verdade o relator, antes de viajar, ele fez essa ponderação. Eu não tive condições. Para entrar na pauta, Então, eu não tive condições de, durante a semana, ler a pauta e fazer essa checagem. Eu só tive condições de ver a pauta nesse momento. Não é nada contra a leitura, é uma questão de postura mesmo que eu vou discordar. Eu só queria fazer um apontamento também. Acho melhor a gente discutir o processo de atribuições que está na pauta, é um processo complexo, que vai praticamente consumir a sessão inteira. E talvez, se sobrar tempo, no final a gente fazer a leitura. Só entender, ele fez a ponderação na semana passada do interesse público do processo, a processo de guarda de filhos de mulheres presas. Ele está na pauta desde agosto. Ele, de fato, é um processo... Então, mas é um processo complexo. Né? Eu já adiantei para ele que pretendo pedir vista para dialogar com todo mundo que participou dessa construção. Então, aí vai ser um pedido de vista sem qualquer discussão travada no âmbito do conselho, qualquer discussão inicial. Não, se alguém quiser, se houver outro pedido de vista... Mas o problema é esse, entendeu? A gente fazer a leitura do voto, ter a discussão e a gente não conseguir discutir o processo de atribuições que é o... Mas eu acho que a gente bota o processo para andar também. Bota para andar, leu, ela já pede vista, já apresenta, isso já entra logo no começo do ano para a gente resolver. Eu acho que, inclusive, é urgente. Se a Luciana está afirmando que vai pedir vista, não haverá discussão. Então, eu pondero aqui, só quero lembrar que, de fato, ele falou. Ao final, nós resolvemos enxugar a pauta e colocarmos só um tema, porque terminaríamos mais cedo, ao meio-dia, e por isso que não está na pauta. Eu não tenho oposição à leitura do voto, eu acho que a gente agiliza, de fato, uma questão bastante importante. Inclusive, ia ser lido e ele não o fez por erros gramaticais ou de redação, enfim. Acho que apenas a leitura não vejo problema também. Com o registro da fala da Franciane que discorda, não sei. Eu vou seguir também a questão da Franciane, porque não está na pauta, não foi publicado, não houve prévio sobre isso, apesar de... Se ele entrar na pauta, eu entendo que deva ser discutido depois do processo de atribuições. Que, inclusive, pode ser até, caso o processo de atribuições, esse processo pode ser até prejudicial ao processo de atribuições, dependendo do caminho que a gente for seguir nas atribuições específicas. Demais. Gostaria de ouvir para a gente formar um consenso. Concordam ou não, conselheiros? Inserimos então, Rafael? Eu discordo. Tá. Franciane, Rafael Bessa e Luciano. Tá? Então, Luciana, pode fazer a leitura? Processo 215 de 2013, interessado primeira Subdefensoria Geral, assunto proposta de deliberação que organiza a política institucional de atendimento às mulheres presas, visando assegurar gestação segura e o exercício da maternidade durante o período de custódia penal, bem como a garantia, com prioridade absoluta, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Excelentíssima Presidente, excelentíssimos conselheiros. Cuida-se de proposta de deliberação assinada pela primeira Subdefensoria Geral, incitando regulamentar a política institucional de atendimento às mulheres presas, no intuito de assegurar a gestação e o exercício da maternidade durante todo o período da custódia penal, bem como a garantia, como prioridade absoluta, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Afirma que a proposta adveio do exercício de atividades realizadas há aproximadamente um ano por grupo de trabalho denominado Mães no Cárcere, cujo objetivo era recepcionar a experiência de atendimento produzida pela Pastoral Carcerária, elaborar a política institucional de atendimento a mulheres encarceradas. Aduz que com a realização desse trabalho foi possível avançar na idealização de política com a criação de formulários, desenhos e fluxos do atendimento, organização dos trabalhos dos agentes da Defensoria, dos núcleos especializados, dos defensores públicos e da sistematização de dados. Lamenta que tais avanços não se refletiram no atendimento efetivo que ficou circunscrito à capital,
guardando ainda o caráter de projeto, não de política. Por essa razão, o grupo de trabalho optou pela elaboração de proposta de deliberação. Com essas breves explanações do proponente, veio também minuta de deliberação. Determinei, folhas 16, a consulta pública sobre a proposta apresentada e oitiva da IDEP, uma vez que se cuida de implementar, quase em absoluto, rotinas administrativas de atuação. Por sua vez, a IDEP concordou com as rotinas apresentadas, folha 23. Já o resultado da consulta está plasmado às folhas 27 a 144, com intervenções de defensores, entidades e estatísticas. Fim da consulta, encaminhei os autos para a primeira subdefensoria pública, a fim de esclarecer dúvidas desse relator e observância a regras legislativas e de estilo, uma vez que a proposta, não no mérito, mas na forma, não tinha como virtude necessária clareza e uniformidade, o que evidentemente comprometia sua eficácia. Tanto é que, deveras, a manifestação de folha 28, fruto da consulta pública, traz inúmeras questões ambíguas que poderiam eclodir na interpretação de texto. Em resposta, foram feitos alguns esclarecimentos, mas sem que a adequação formal pretendida, porquanto verberou o excelentíssimo primeiro subdefensor público geral, que a proposta não era dele, mas coletiva. É o relato do essencial, mas que contém tudo, uma vez que a fundamentação do proponente é genérica, limitando-se apenas a relatar o histórico, sem nada explicitar sobre a motivação das rotinas que busca ver aprovada. Passo a votar. Princípio citando Vitor Nunes Leal em sua obra técnica legislativa em Estudos do Direito Público, Rio de Janeiro, 1960, páginas 7 e 8. Tal é o poder da lei que a sua elaboração reclama precauções severíssimas. Quem faz a lei como se estivesse acondicionando materiais explosivos? As consequências da imprevisão ou da imperícia não serão tão espetaculares e quase sempre, só de modo indireto, atingirão o manipulador, mas podem causar danos irreparáveis. Pois bem, na essência, nada a opor quanto à instituição de política institucional voltada ao atendimento dessa camada específica de usuários. A finalidade da proposta é concetânea com as atribuições, princípios e objetivos institucionais. A questão, todavia, coloca-se na forma, na redação, na criação de estruturas, na comunicação e interação entre os órgãos, na dubiedade das normativas, nas inúmeras interpretações possíveis que advêm do texto original, os quais podem comprometer a própria finalidade dessa política institucional relevante. Para exemplificar o trabalho realizado pela primeira subdefensoria na apresentação da minuta, informo que até os considerandos este relator revisou após verificar que um deles mencionava o artigo 5º, inciso... Tá com a grafia confusa, da Constituição da República, ela está com espaços, não dá para ter certeza. Constitui crime inafiançável a imprescindível ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, impertinente no assunto, creio. Adequado seria considerar, não foi o inciso 50 no festejado perceptivo 5º, a saber, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Outros considerandos foram sintetizados porque acredito que atos normativos oficiais não devem se assemelhar a manifestos axiológicos, isto é, nas tessituras jurígenas deve-se procurar a realização de juízos fáticos, evitando-se os valorativos. Isso não implica em negar a realidade das coisas, mas tão só retratá-las na medida humana possível, de forma objetiva, focando-se nos substantivos e não nos discursos adjetivados. Tais correções, que não implicam em alteração do núcleo da política, serão realizadas na própria minuta, assim como tantas outras a exemplificar a existência de 2 períodos, ponto final, em caput de artigo, a qual encerra impropriedade da técnica legislativa. Adentrando as propostas trazidas, informo que se pede criação de órgão interno de perfil, configuração e natureza administrativa não esclarecida pelo proponente e não inferível de mera leitura, denominando convive, o qual teria por incumbência receber demandas abrangidas pela proposta, encaminhá-la aos defensores, cobrar as devolutivas e realizar material estatístico. Há, nesse passo, que se fazer algumas considerações sobre a possibilidade do Conselho Superior criar órgão de estrutura administrativa não previsto em lei. Tenho a tendência a crer que a administração superior, se tal proposta não adviesse dela mesma, bradaria a incompetência do Conselho Superior para atos, como costumam dizer os representantes da administração superior nesse colegiado, típicos de gestão. Todavia, ao encaminhar para o Conselho Superior proposta que delibera sobre a criação de órgão administrativo típico de gestão, a Defensoria Pública Geral, por intermédio de sua mão de confiança, afirma a competência do colegiado para criar órgão administrativos e, naturalmente, extingui-los. Fora isso, informo que aumentei a atribuição do grupo denominado Convive.
Esse grupo, formado pelos núcleos especializados da infância e juventude, de situação carcerária, promoção e defesa da mulher, primeira subdefensoria, apoiado pelos agentes e assistentes técnicos da defensoria, no projeto originário e no presente voto, tem como atribuição receber as demandas, encaminhá-las e registrá-las. Convém destacar que o projeto original, e como mantido por mim, previa a possibilidade do defensor público geral designar um defensor público específico e dedicado para coordenar esse grupo, além de ser composto de, no mínimo, um servidor, um estagiário administrativo de nível superior e 2 estagiários de direito. Ora, tal estrutura, justo e necessário, frise-se, é exceção das exceções dentro da Defensoria Pública, de forma que nenhuma, e como é arriscado usar essa palavra, Defensoria, igual órgão de atuação do Estado, possui um servidor dedicado, muito embora inúmeras atividades meramente administrativas e burocráticas são realizadas todos os dias por defensor público, como preencher e encaminhar uma missiva, preencher relatórios, expedir ofícios requisitórios quando extremamente necessários, etc. Do outro lado, no projeto original, cabia ao defensor público de base, notadamente da família, oficiar ao estabelecimento penitenciário requisitando documentos necessários às demandas, artigo 10º da proposta original, por exemplo, para a elucidação dos seus nobilíssimos pares. Algum defensor, realizando a já lendária inspeção em centro de detenção provisória, depara-se com uma mulher presa a qual afirma que seus filhos estão sob os cuidados regulares de uma vizinha. O defensor visitante relatará o fato ao convívio, que encaminhará a narrativa ao defensor natural. Esse, por sua vez, à luz das narrativas, deverá, para intentar a competente regularização da guarda de fato, oficiar ao CDP para que esse forneça, por exemplo, certidão de nascimento da criança ou, em hipótese mais singela, forneça o endereço e o nome da vizinha, a qual, não se esqueçam, será a parte autora da ação de guarda. Conseguido o endereço, o defensor público oficiaria a vizinha para que, se ela quiser, venha à defensoria com os documentos necessários da criança e a ação seja intentada. Quem atua na área de família e da infância tem ligeiro conhecimento sobre o cumprimento de ofícios requisitórios nesses aspectos trazidos. O tempo de que eventual recolhimento dos documentos básicos levaria à necessidade de várias reiterações dos ofícios, relembrando que os órgãos de atuação não possuem estrutura administrativa e cuidam de outros milhares de processos idênticos. Portanto, afigura-se, no meu sentir, tal normatização entrave geral à própria finalidade buscada, frustrando todo o relevante valor da norma proposta. Primeiramente, cabe destacar que a colheita documental, maiormente na área de família, já é dificultosa com a presença real do usuário, razão pela qual a normatização vigente atual determina que o expediente administrativo somente seja aberto depois que entregue todos os documentos tidos como imprescindíveis. Ele coloca uma nota de rodapé fazendo menção ao ato normativo 20. Aliás, nos atendimentos ocorridos nos polos regionais, é caso de devolução do expediente para devida instrução nos termos do artigo 6º, parágrafo único do ato normativo 50, de 27 de maio de 2011. Isso porque inúmeros eram, e ainda são, os expedientes abertos que podem ser judicializados por ausência de documentos específicos e, tal circunstância na liturgia civil, impõe irremediável prejuízo ao usuário como coisa julgada desfavorável, além de gerar nos usuários a sensação inverídica de descaso, paralisação dos autos indevida e decorrente de serem patrocinados por profissionais do modelo constitucional, nominado às vezes como advogado gratuito. Demais disso, a pouca vivência que possui permite desumir que mais de 300 órgãos de execução, a estimativa de defensores da área envolvido com a propositura civil e família, solicitando documentos vários aos estabelecimentos penitenciários, certidão de nascimento dos filhos das presas, identificação, indicação do suposto pai, nome de testemunhas, etc., redundará em ausência de resposta ou que tal informação é de foro íntimo, cabendo ao interessado providenciar o contato. E isso, por si só, é capaz de empecer os resultados práticos, como já frisei, de todo o projeto, porque pouquíssimas pretensões cíveis, família civil e infância, seriam instruídas devidamente e, portanto, teriam potencial ínfimo de sucesso com a modificação positiva da esfera social e jurídica da usuária. É inequívoco que a Defensoria Pública e as entidades que participaram desse projeto não querem apenas mais uma política descomprometida com a eficácia, modelo populista que, mais a mais, eclode nessa república. O cidadão quer e pode exigir eficácia e o administrador público, em caso, o colegiado, deve zelar pelos meios quase em clara evidência necessários à consecução dos potenciais entraves, tendo em mira a citação que abriu esse voto sobre a cautela ímpar quando da elaboração de normas.
Um dos motivos que podem inviabilizar qualquer política institucional e ou pública é a colocação do poder de atribuição a vários órgãos fragmentados, principalmente quando agem com independência funcional, a buscarem providência para a execução. Colhe-se. Dentre os fatores de disputas entre as organizações, destacam-se a quantidade de agências ou organizações envolvidas no acompanhamento e controle de políticas públicas e o grau de cooperação e lealdade entre elas. Quanto maior o número de organizações envolvidas na execução de uma política, maior será o número de comandos ou ordens que têm de ser expedidas e, consequentemente, o tempo demandado para a realização das tarefas. A extensão da cadeira de comando mede-se pelo número de decisões que é necessário adotar para que o programa funcione. A extensão do comando afeta o grau de cooperação entre as organizações, tornando o controle e modificação do processo de implementação mais complexo e difícil. Dessa forma, quanto mais elos, agências e organizações de administração pública envolvidos na execução de tarefas tiver a cadeira de comando, canais de transmissão de ordens para a execução de tarefas, mais sujeita a deficiência estará a implementação de políticas. Isso é um manual que ele traz de Belo Horizonte do SEBRAE. Destaque, fica claro que o sucesso de políticas que ora se almeja concretizar passa pela centralização de atos e sua padronização por determinado grupo. Em caso, o convive, o qual contará, conforme o projeto original, com estrutura considerável para as atribuições estampadas na proposta. Assim, faça o convívio como órgão competente para diligenciar e oficiar junto aos estabelecimentos prisionais, a fim de alcançar elementos documentais essenciais ao acesso à justiça. Inserir, ao que parece não ter sido alvo de importância pela primeira Subdefensoria Pública Geral, que as usuárias presas precisam autorizar a Defensoria Pública a intentar ações em seu nome e interesse, por se cuidar de questão comezinha de processo civil e ato jurídico processual que dispensa maiores fundamentações. Alterei também a disposição final que permitia a aplicação da deliberação ao pai preso apenas quando em destituição do poder familiar para abranger qualquer situação, uma vez que a maternagem, função de cuidado, zelo, carinho e afeto, também deve e pode ser exercida pelo pai, inclusive em benefício da criança, possui direito a esse convívio sadio. Não há sentido, e sim discriminação infundada, permitir apenas a aplicação quando o pai for réu de ação de destituição de poder familiar. Se um dos objetivos, como declarado pelo proponente, é a garantia com prioridade absoluta dos direitos das crianças e do adolescente, imperioso destacar que a convivência familiar sadia é direito infanto-juvenil a ser buscado e fomentado pelos pais, sociedade e Estado. Voto, portanto, pela aprovação da minuta apresentada nesse voto com as considerações SUSO lançadas. Campinas, 10 de dezembro. Ele não traz os destaques que ele colocou na deliberação, na proposta dele de deliberação. Eu manifestei o meu intuito inicial de pedir vista, mas sem prejuízo de caso haja outro interesse em pedir vista, isso também ser feito, claro. Não vou entrar em discussão para não prolongar, mas só ressaltar que a proposta foi uma proposta, e não me eximindo da responsabilidade da proposta, pelo contrário, a proposta fruto de várias reuniões, quando eu ainda estava na primeira sub, depois o Renato prosseguiu na parte final, mas foi uma proposta através de uma construção coletiva, claro, com imperfeições, que uma construção coletiva gera, às vezes, até no encaixe de algumas ideias que estão estabelecidas ali. Mas eu acho que a legitimidade da proposta está justamente nessa construção, ou seja, é o que traz o aspecto mais legítimo. E aí, embora o Moacir não esteja aqui, mas eu faço questão de ressaltar um ponto que eu já vi nesse conselho, inclusive com o José Moacir como relator, propostas que não tiveram nem minuta de deliberação. Nem minuta de deliberação. E o próprio relator construiu a minuta de deliberação. Essa é uma proposta que tem uma minuta de deliberação, que pode não ser melhor, que pode ser aperfeiçoada, e é uma minuta de deliberação, não é a deliberação. Então o legislador, que é o conselheiro relator e que é este conselho, é que vai trabalhar em torno do aperfeiçoamento dessa redação, podendo fazer os apontamentos e melhorias que ele tão bem relata no seu voto. Alguém quer pedir vista? Não, mas eu disse que essa era a minha predisposição, mas eu não me oponho caso alguém tenha pedido de vista, enfim. Vista ouvidoria. Bom, conselheiros. Então, proposta alteração da deliberação 143, a relatora é a Fabiana. Eu pergunto se quer já fazer uso da palavra para expor os alinhamentos. São
esclarecimento inicial, porque eu já preferi o voto e eu entendi, eu queria até formalizar isso, que aquele voto naquele momento foi rejeitado e se pensou em uma outra forma de tratar. Eu acho que isso tem que ficar bem definido, né? Até lembrar, porque eu tenho recebido muitos e-mails para retificar aquele voto que já foi proferido há 1 ano e que eu entendi que foi rejeitado, né? E como eu não estava na época que os conselheiros constituíram a comissão, e inclusive a primeira reunião vocês gastaram me explicando o sentido da comissão, que acho que eu estava em licença, eu preferia que vocês falassem um pouco sobre a constituição da comissão e aí se o Gustavo quiser iniciar, a gente vai complementando. Tá. Bom, o trabalho inicial da comissão, como todos sabe, ele visava e visa ainda trazer uma proposta a esse Conselho de regulamentação das atribuições, visando justamente dar um corpo a esse projeto que há tanto tramita aqui no Conselho. Na verdade, ele já vem da composição anterior e agora aporta já nos setores dessa composição. E nós ainda não conseguimos definir aí essa questão. Por conta disso, nós fizemos uma comissão justamente pensando em como definir, como fazer essa deliberação que, de uma vez por todas, aborde a matéria. Diante disso, eu, a Fabiana, a Juliana, o Davi e o Renato, que também participaram, pensamos em um modelo de deliberação que, na verdade, alteraria o que nós hoje temos de uma divisão em atribuições fixas e, aliás, atribuições gerais e específicas, e traria uma maior uniformidade dentro da Defensoria Pública, dentro das unidades da Defensoria Pública, a respeito do que atribuição dos defensores e do que cada uma das defensorias deve assumir como seu trabalho ordinário. Diante disso, no primeiro momento, e aqui a gente traz essa conversa para que o Conselho nos diga se a comissão está dentro de um rumo aceitável para esse Conselho, ou se nós devemos mudar a formatação aí do projeto. Nós pensamos em alguns tópicos. O primeiro deles seria efetivamente acabar com a divisão em atribuições gerais e específicas. Haveria só atribuições. Dentro dessas atribuições ficariam basicamente as atribuições genéricas: civil, criminal, vara de execução criminal, infância e juventude, né? Além disso, a gente deixaria claro, dentro dessa divisão, algumas formas de atribuição que hoje são utilizadas rotineiramente. Seriam os finais, divisão em varas e o acompanhamento das ações propostas. São alguns modelos. Também deixaremos claro dentro da deliberação que o tipo de ação e o número de demanda, o volume da demanda, não estariam dentro do que a gente poderia chamar de atribuições. Dito isso, a gente construiu, na verdade isso ainda está em construção, um modelo que trabalharia com a possibilidade, dentro dessa gama geral de atribuições, dos defensores, enquanto não completamente estruturada a defensoria, poderem direcionar demandas para os convênios. Isso é o que a gente vem tratando como autorizações de provisionamento, e essas autorizações de provisionamento, que seriam feitas pelas subdefensorias, com homologação ou recurso ao Conselho, se a gente ainda não definiu, elas deveriam seguir critérios objetivos, parâmetros objetivos. Dentro desses parâmetros estão as demandas sensíveis, ou demandas indelegáveis,
que a gente está trabalhando dentro daquela proposta que os núcleos trouxeram. Essa comissão fez uma redução, algumas alterações, e ontem apresentou para os núcleos, estamos discutindo isso com eles. Além disso, também haveria um olhar aí a quantidade de demanda, ou seja, o subdefensor ele poderia analisar com base na parametrização e numa releitura periódica dessa parametrização a quantidade de demanda e o que cada defensoria pode ou não suportar, e diante disso poderia ter uma válvula de escape, desde que essa válvula de escape ela não atinja as demandas sensíveis, né, as demandas indelegáveis. É basicamente isso que a gente está pensando como deliberação. A gente também pensou que, num primeiro momento, a deliberação deve ser construída junto com os atos de autorização de provisionamento, sendo que esses atos sairiam concomitantes à deliberação, até porque, muito provavelmente, depois haverá aí uma discussão em cada unidade, que possivelmente vai ser trazida ao Conselho. Além disso, nós também nos deparamos com algumas unidades em que pese tenham atribuição civil-família, elas só fazem família. Essas unidades nós consideramos que terão uma efetiva mudança de atribuições, né? Porque a ideia é que as demandas cíveis de maior complexidade, que se inserem aí dentro daquelas demandas indelegáveis, sejam assumidas também por essas unidades. Com base nisso, a gente pensa em fazer, com relação a essas unidades nas quais haverá sim uma mudança de atribuição de forma expressiva, respeitar aquele procedimento contraditório previsto na deliberação, trazendo as unidades para debater isso no âmbito interno da comissão e dando a eles a possibilidade de discutir mesmo o que eles vão conseguir assumir, como eles vão conseguir, enfim. Um outro aspecto, já para terminar, eu vou passar a palavra para a Juliana e para a Fabiana. Uma outra questão que nós trabalhamos é que, em que pese as demandas indelegáveis, elas surjam agora em um rol até de certa forma extenso, e que muito provavelmente vai trazer um impacto diferenciado, porque hoje o que a gente sabe, principalmente no âmbito da terceira sub, essas demandas não são assumidas por todos os locais. Talvez nós tenhamos que trabalhar também em paralelo com um reforço de algumas unidades, mas isso depois que nós observarmos o impacto, né? Então, aí até por isso que é interessante que nós consigamos terminar esse processo antes da análise do processo de distribuição dos novos 90 cargos, para justamente saber aonde os reforços serão necessários, né? E o último ponto, eu sei que é complicado, na verdade quem iria fazer essa introdução era a Juliana, mas enfim, né? E o último ponto que eu acho também importante ressaltar é que o fato de uma determinada demanda, por exemplo, uma demanda de família, não estar dentro das demandas indelegáveis, não implica que, com a assunção das demandas indelegáveis, aquela unidade, ou as unidades em geral, poderão delegar essas outras demandas automaticamente para o Conselho. Isso vai ter que ser para o convênio. Para o Conselho. Para o convênio. Na verdade, isso vai passar por uma análise dentro dos critérios objetivos e dentro da ideia aí das autorizações de provisionamento. Basicamente, eu acho que foi isso, né? Eu sei que a explicação ficou meio confusa, a gente vai aclarando agora. A ideia então é fazer um anexo 2,
Na verdade, a gente vai acabar gerais com... específicas para todo mundo. Não, então, na verdade, a ideia é tornar mais simples a deliberação, porque essa deliberação atual, com os vários anexos e com as nuances de ações, ela engessa muito. A ideia é simplificar isso, tornar um corpo único, que prevê a edição de atos de autorização de provisionamento com recurso ou homologação por convênio. Isso é um ponto de divergência. A Juliana e o Davi entendem que seria recurso, eu e a Fabiana, a princípio, entendemos que seria interessante que houvesse uma homologação. Enfim, isso a gente tem que definir depois. Mas justamente para dar essa mobilidade, né? Análise feita criteriosamente, com base nos dados concretos, vai permitir uma mudança, né, mas sem deixar ao critério do defensor e sem estabelecer... Não, e sem estabelecer atribuições negativas. Ah, isso não é meu. Né? Porque dentro do cível, você tem uma gama de demandas que podem aportar na defensoria, que, sendo de pessoas hipossuficientes, são de atribuição dos defensores cíveis. Né? O que nós temos hoje é uma autorização para provisionamento, tendo em vista que a defensoria não está plenamente estruturada. Basicamente é esse o entendimento que... Inverter a lógica. Inverter a lógica, exatamente. Eu sei que tem que trabalhar aí o reforço das unidades, porque a gente sabe que haverão problemas e serão sanados com parcimônia. Né? Mais Fabiana. Acho que é isso. A premissa geral principal aí é o convencimento, que eu tinha dúvidas quanto a isso, mas é verdade. Se a gente tem uma defensoria que tem como atribuição geral cível, família, violência doméstica e fazenda pública, tudo é daquela defensoria, só que a específica acabou deixando um entendimento para os defensores de que é o que eles conseguiriam fazer. E a gente trabalharia com essa ideia que ele falou de atribuição negativa. Então a gente tem uma atribuição do convênio. Não, e aí eu fui convencida disso. Realmente, a nossa atribuição é toda aquela da geral, e aí, por uma questão de infraestrutura, a gente acaba provisionando. Né? Então, partindo disso, que é o essencial, a ideia e a maior preocupação é ver esse impacto, né? E logo quando a gente vê as demandas sensíveis, como também ele falou, parece muita coisa, mas hoje a gente não sabe exatamente quantas ações indenizatórias, por exemplo, por letalidade policial, chegam numa unidade, né? Então pode ser uma, né, por mês. Então a gente não tem como verificar isso, até porque os dados das subs falam em nomeação por ação ordinária, e a gente não consegue definir exatamente quais são esses tipos de ação. Então seriam duas formas de verificar esse impacto. Uma que ele já falou, que são essas unidades que, apesar de terem todas essas atribuições gerais, só atuam na família. Então isso a gente faria de uma forma mais formalizada, de acordo com o contraditório. E a outra verificação de impacto seria um segundo momento da comissão, se esse conselho entender que essas premissas estão corretas, para a gente verificar unidade por unidade a elaboração desses atos em conjunto com o conselho. Então, acho que é isso mesmo. Os atos autorizando os provisionamentos? Autorizando os provisionamentos com os parâmetros ditados pela deliberação do conselho. Mas a ideia seria elencar as demandas indelegáveis na deliberação. Na deliberação. São aquelas demandas em que não haveria possibilidade Exatamente. de provisionamento. Eles não poderiam autorizar o provisionamento. A Juliana quer explicar também? Acho que o primeiro avanço que essa proposta traz é exatamente essa mudança de perfil da deliberação, né? De forma que os defensores compreendam que toda a demanda de hipossuficiente no Estado de São Paulo é a atribuição da instituição. E conforme a situação concreta de determinado local, nós daremos autorização para que se use ou não determinado convênio. E por conta desses 7 anos, né, que algumas atribuições fáticas se consolidaram, a comissão entendeu razoável que se respeite essas, se eu não me engano, são 6 unidades, que muito embora tenham atribuição geral fixada em todas as áreas, faticamente só atuaram nesse período em uma delas. Por isso a ideia de, para essas unidades, respeitar o procedimento contraditório que a deliberação já traz.
Nas outras, o que existe hoje é uma divisão quantitativa dentre as áreas, porque todas elas fazem alguma coisa de civil, alguma coisa de fazenda, alguma coisa de família. O que altera são as demandas assumidas em cada uma dessas áreas. Então, nesses casos, a gente entendeu que já há atuação em todas as áreas, portanto, o cálculo que a gente pretende fazer é exclusivamente de impacto nessas unidades e não mais de alteração de atribuição. E aí essa análise de impacto pode conduzir à alteração das atuais autorizações de provisionamento, respeitadas as áreas que os colegas já assumir as indelegáveis, é isso? Isso. Os critérios, os parâmetros mais ou menos objetivos que a deliberação pretende trazer, vão conduzir a subdefensoria nessa autorização de provisionamento, que vai ser feita analisando cada uma das unidades. Então, acho que esse é um ponto também de relevância. Não será uma autorização uniforme para todas as unidades da Defensoria, porque em cada uma delas a gente terá uma situação concreta diferente. De fato, o cálculo de impacto, se esse conselho entender que essas linhas, essas premissas são adequadas, a dificuldade o nosso SPA hoje traz os números por tipos de ações. Então, a gente vai ter lá ação ordinária, mandado de segurança, as ações de família estão um pouco mais esmiuçadas, mas as cíveis não. Então, o cálculo de impacto, evidentemente, vai merecer alguma oitiva depois das unidades. Por isso, a ideia da releitura constante, da reanálise constante desses dados. Gabi? Só para reforçar alguns pontos levantados pelo Luiz e pela Fabiana, o que eu acho que é muito importante dessa construção, e aí a ideia que o Conselho também comungue dessa construção que está sendo feita, são esses parâmetros objetivos que estão sendo construídos. A ideia é que a deliberação traga parâmetros objetivos tanto para os defensores, que percebam de maneira mais transparente aquilo que a unidade faz, quanto externamente também, evitando decisões casuístas das subdefensorias, que é o que acontece até hoje, ou seja, os provisionamentos hoje acontecem a partir de decisões caso a caso, e sem a transparência necessária, ou seja, por que a unidade X não faz tal demanda? Eu tenho o histórico da semana passada, não consigo ter o histórico de 3 anos atrás. Naquele momento, há 3 anos atrás, se autorizou o provisionamento daquela unidade por algum motivo específico e isso foi sendo consolidado. Eu acho que a gente tem que romper com esse ciclo agora e estabelecer padrões objetivos para que, se for necessário, quando necessário e de acordo com a situação, o provisionamento aconteça e aconteça diante desses parâmetros que o Conselho vier a fixar. Então, estabelecendo, de um lado, uma referência de produtividade, que seria aquela construção que foi feita pela primeira sub aqui, estabelecendo alguns padrões de referência que podem justificar ou não o provisionamento, em algumas situações, e as demandas sensíveis ou indelegáveis. Eu acho que esses parâmetros que o Conselho vai estabelecer vão ser guia tanto para os subdefensores, quanto para a sociedade, que vai perceber também o que a Defensoria faz e não faz em cada local, e para os próprios defensores. E acho que, reforçando um ponto que o Luiz levantou, que eu acho fundamental, é deixar claro que é isso. A atribuição, ela chega até que ponto? Ela envolve a área de atuação, ela envolve a divisão por finais, a divisão por vara, e isso está no campo das atribuições, até para garantir a mobilidade do defensor dentro desse terreno. Agora, o que não está no campo de atribuições? O tipo de ação, ou seja, se é uma ação indenizatória, se é uma ação de reparação de, sei lá, ou o volume de ações. Volume e tipo de ação não é atribuição, são construções cotidianas que são feitas ao longo da realidade de cada local e diante da demanda também apresentada pela Defensoria Pública. Até porque no que tange ao tipo de ação, no meu ponto de vista, quem define a melhor forma de atuar frente a um caso concreto é o próprio defensor. E aí nós estamos diante de um caso que para mim é inegável de liberdade, de inviolabilidade, de independência funcional do defensor. Bessa? Bom, eu tenho algumas dúvidas por enquanto. Eu não sei se vocês chegaram a discutir isso na comissão, mas foi falado que a assunção das demandas sensíveis, ela não irá implicar no provisionamento automático daquelas demandas, principalmente na área de família, que é o volume maior hoje, né, dos defensores que atuam nessa área.
E aí, como é que vocês vão trabalhar isso? Se não vai ter o provisionamento automático e o defensor vai assumir novas demandas, que seriam essas demandas sensíveis, qual que é o critério para provisionar essas demandas massificadas? Bem, em boa parte dos locais, isso já acontece hoje. Locais onde há defensores classificados na área civil, que atuam com exclusividade na área civil, já tem essa atuação nas demandas sensíveis. Só que muitas vezes, mesmo esse defensor que já tem atribuição na área civil, acaba assumindo uma demanda que não entraria nesse rol de demandas indelegáveis ou sensíveis. Talvez esse nome possa ser melhorado, né? Mudar, né? Sensíveis todas são. Exatamente. Mas então o defensor já não faz aquela e faz outra. Ou seja, seria, nesse caso, o defensor que já tem essa atribuição, seria uma troca, deixar de fazer, passar a fazer, se a produtividade dele estiver ok, se o cenário daquela unidade estiver ok, ele deixaria de fazer uma para fazer a outra, que estaria nesse rol. Em outros locais, onde não há atuação do defensor na esfera civil, ou na fazenda pública, acho que boa parte dessas ações se desenvolve na fazenda pública, aí teria que haver ou alteração de atribuições com o processo que o Conselho, que a deliberação exige para isso, ou o reforço de defensores, com acréscimo de defensores naquele local. Acho que o que vai ser feito é a análise diante desse cenário, ou seja, qual é a realidade atual e como essas demandas atualmente são enfrentadas nesse local. Queria só complementar isso. Ela não significa uma autorização automática para se passe a provisionar aquilo que não consta na deliberação. Por isso que cada unidade receberá um ato específico que leva em consideração a demanda daquele local, o número de defensores daquele local. Pode ser que, ao final, aconteça essa substituição de ações, pode ser que não. Então, mas esse critério vai ser um critério numérico? É isso que eu estou tentando entender, porque a gente tem que estabelecer critérios objetivos para que haja esse provisionamento. Numérico e de área, o padrão numérico é importante para verificar se o volume de atribuições daquela unidade, daquele defensor, justifica de fato abrir mão de uma parte das suas atribuições para pegar outra, nessa mesma área em que ele atua. Então o critério numérico é relevante, mas de outra parte o critério da própria atribuição do defensor, a natureza da atribuição que ele desempenha. Se a natureza que ele desempenha já afeta aquele tipo de demanda que não pode ser delegada. Então acho que são esses dois eixos. Volume, ou seja, vou dar um exemplo, imagina uma unidade que já atua no civil, hoje com especialidade no civil, que tem um volume de atribuições que está muito aquém do que se estabelece como uma produtividade padrão. Essa unidade deveria pegar as demandas sensíveis independentemente de abrir mão de outras demandas. Em outro local, se a unidade já está estourada, ela tem que abrir mão, aí vai ter que ser essa relativização, abrir mão de algumas demandas que não entrariam no rol de demandas sensíveis para absorver demandas sensíveis que hoje eventualmente não sejam feitas por esse local. Mas aí, nesse caso, é essa análise seguinte, que é analisar caso a caso, unidade por unidade, para verificar qual é a realidade da natureza das atribuições dos defensores naquele local e volume de atribuições a partir das referências que nós possuímos. Eu acho que essa é... Só uma correção, mais do que a unidade, cada defensoria. Sim, a unidade eu quis dizer quando analisar cada situação concreta em cada local. Talvez esse critério então passe por aqueles índices de parametrização. Exatamente. Apresentados. Passa, mas não daquela maneira, porque ao final nós chegamos à conclusão que estabeleceríamos um limite mínimo, né, que não coincidia muito com a proposta, que a gente vai retomar lá na frente. E outra dúvida é com relação à deliberação 109. A comissão tem se debruçado sobre a questão da tutela coletiva também nas atribuições específicas ou não? Na relação de demandas sensíveis ou não delegáveis, estão as demandas na área de tutela coletiva, inclusive na esfera não judicial, né? Concebeu, inclusive, os núcleos, na verdade, conceberam, a gente só aglutinou, formatou, mas demandas, inclusive, que não envolvem a esfera judicial. Então, mas aí a tutela coletiva seria específica para cada defensor ou seria todos fazendo tudo? Isso não dá para... A gente chegou nesse ponto ainda, né? É que, particularmente, analisando o rol de demandas indelegáveis, nós tentamos não tratar em termos de ação, né? O tipo de ação seria manejado.
mas sim em temas. Aí se determinado tema que está ali depende de uma atuação coletiva ou individual, vai ficar a cargo do próprio defensor. Né? Nesse primeiro momento, eu acho que nós não abordamos. Seria distribuída livremente para quem tem aquela atribuição. Sim, para quem tem aquela atribuição. Né? Mas nós não limitamos aí o tipo de ação que será utilizada. Pode ser. É que a tutela coletiva ela é, por natureza, indelegável, né? Independente da matéria, você não pode provisionar. A legitimidade é da defensoria. Talvez teria que mudar o critério nesse aspecto. Que ela é, por natureza, indelegável. Mas é que tá. É que as duas coisas são Sim, diferentes. mas acontece que a questão é quem vai fazer o quê, entendeu? Se Aí, todos vão que fazer defensoria? tudo, ou se vai especializar o defensor em determinada área de atuação. Não, tudo bem, mas, mas isso tem uma outra Peraí, gente. Vamos organizar o debate. Tem várias pessoas inscritas. Então, vamos terminar. Bessa, termina a sua fala, eu passo a palavra e aí a gente continua. Se tiver dúvida, se inscreve Esse é o novamente. último questionamento com relação a 139. Renato. Pela fala de todos os componentes da comissão, eu acho que talvez a gente tenha que caminhar até para a gente conseguir consolidar um pouco, pelo menos desse trabalho que foi feito pela comissão, alguns pontos, né, que eu acho que eu, pelo menos, consegui destacar aqui, talvez trabalhar em cima de alguns consensos em cima desses pontos. Eu participei de uma das reuniões e eu anotei aqui, até pela fala do Luiz, da Juliana, da Vida e da Fabiana. Eu acho que talvez o primeiro ponto que a gente teria que caminhar seria a mudança da própria engenharia da deliberação 143. Então, o que por hora propõe a comissão, e acho que isso os conselheiros talvez teriam que apontar se há um entendimento, se são favoráveis, eu acho que a decisão não precisa ser agora, nem hoje, mas para ver se a comissão pode caminhar nesse sentido, é essa proposta de, então, a divisão das atribuições ser a área geral, ou seja, criminal, civil, família, e juntamente com isso já indicar especificamente o que aquele defensor vai fazer. Então, essa atribuição seria dele. Por exemplo, Luiz Gustavo, civil, né, na geral, e aí teria 3 possibilidades que, até nessa reunião que eu participei, que foi que a gente conversou e viu que são as 3 formas hoje que existem para fazer a divisão de atribuições na defensoria, que é por VAR, que é uma forma que existe hoje em algumas defensorias, por final 2, final 3, final 4, ou acompanhamento de ações distribuídas, como é, por exemplo, na minha unidade, a gente recebe aleatoriamente, divide por tipo de ação, e depois eu sou sempre responsável aquela ação que tem a minha inicial com o meu nome, ou a pessoa que antes estava na minha defensoria. Então, acho que isso já seria um grande passo, né? A gente conseguir definir se essa engenharia é correta e a que deve ser aprofundada. O segundo ponto seria, talvez, a gente trabalhar um pouco aqui sobre a questão das demandas sensíveis. Eu sei que o trabalho foi enviado pelos coordenadores do núcleo, depois teve uma análise de vocês da comissão, depois vocês já chamaram os coordenadores do núcleo para fazer um debate, para fazer uma conversa sobre isso. Então, acho que também definir essas demandas, que até sugiro que a gente continue usando o termo demandas sensíveis, em vez de demandas indelegáveis, porque eu acho que vai ter unidade, que não vai ter jeito, e que elas vão ter que acabar sendo delegadas. Então, só para não criar assim, um impasse, acho que demandas sensíveis, no sentido, na ideia que a comissão está trazendo, mas só uma questão mesmo de nomenclatura, e a gente trabalhar com todo esse material que, já com essa conversa do núcleo, acho que acabou dando bastante uma consolidada. O terceiro ponto, acho que é a questão da gente garantir que essas demandas sensíveis sejam aplicadas, sejam manejadas em todas as unidades, que é a gente ter esse compromisso aqui do Conselho de garantir que todas as unidades tenham pelo menos um defensor atuando na área de civil fazenda, né? Porque hoje a gente tem unidade que só atua em família, chega a demanda civil, chega a demanda fazenda, vai diretamente para o convênio porque todo mundo só tem atribuição família. Então acho que esse seria um grande passo também da gente garantir alguém com civil fazenda, civil/fazenda, alguma forma, porque senão ninguém lá vai ter essa oportunidade, vai conseguir trabalhar com essas demandas sensíveis. Depois, acho que o quarto ponto seria aí dessa equalização, que acabou sendo mais discutido aqui, de como vai se fazer isso, se mediante
homologação, se diante, acho que esse é um ponto mais complexo, precisa ser aprofundado, mas também eu não acho que seja o primeiro ponto. Eu acho que esses anteriores, se a gente conseguir avançar nisso, porque essa equalização ela vai ser, não tem como a gente fugir dela, né? A gente vai ter que fazer isso e vai ter que ter uma certa discricionalidade para os subs para poder trabalhar dessa forma. Acho que isso eu coloquei como os 4 pontos, e aí o que eu sugiro aqui como proposta, até para a gente sair com algo um pouco consolidado hoje, seria a gente estabelecer, pelo menos, mesmo que não seja definitivo, a gente traçar um cronograma, né, principalmente prevendo aí a necessidade da gente iniciar a discussão das distribuições dos cargos. Então acho que a gente vai precisar ter um cronograma aí para janeiro, fevereiro, para daí a gente conseguir já trabalhar com a questão dos cargos, já que a previsão aí de posse é para, se eu não me engano, maio, né? E também o que eu sugeri, eu acho que a gente tem discutido essa questão, a comissão debateu bastante. Eu acho que talvez, se a gente avançar um pouco nessa discussão, acho que seria interessante a comissão talvez colocar esses pontos que vocês chegaram por escrito, por um documento, talvez a gente abrir uma consulta pública, coisa assim, para até 15 de janeiro, alguma coisa assim, só para as pessoas saberem, alguém poder contribuir com tudo isso, que acho que foi um grande avanço. Acho que o trabalho da comissão avançou bastante, né? Se o Conselho caminhar aí nessa direção, acho que a gente vai ter avançado bastante nisso, e talvez, se a gente abrir uma consulta pública, acho que não precisa ser uma audiência, mas uma consulta para colher sugestões, comentários, até que seja 15 de janeiro, 20 de janeiro, e daí a comissão continuaria os trabalhos a partir daí. Só sobre uma parte da fala talvez a gente pudesse fazer o que a gente disse aqui hoje, a comissão relatou aqui, foi por escrito, e aí isso ser o que vai ser levado a consulta. Sim, a partir dali. Acho que partir do trabalho de tudo que a comissão trouxe aqui hoje. Vou fazer aquele Então eu tenho 3 anos, como que só falando só, e aí eu peço a lei e a gente condensa o que foi decidido. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Que a minha sugestão é que na próxima sessão, que o destino seja depois do dia 6. Dia 8, né? 8. Não, 10. 6 é segunda. 10. Que a comissão já trouxesse o cronograma para aprovação no Conselho. Eu estava trabalhando com o final de janeiro para a gente ter isso tudo pronto. A consulta, para que ela não atrase, eu acho uma boa ideia, mas eu acho que aí deveria ser lançada imediatamente, para que a gente já retome a próxima sessão com um feedback da carreira. Então, pergunto se é possível fazer isso agora, tendo em vista aí o feriado. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês conseguem fazer isso? Porque aí a gente pede para publicar. Causar assim um desespero, acho que a gente tem que deixar claro que após vai haver uma análise de impacto. Sim, acho que tem que ser um documento muito bem explicado, senão as pessoas não vão entender. Eu acho melhor fazer dia 10. Deixa Dia 10 você fazer dia 10, a gente dá A Fabiana está fazendo as atas, a tentar redigir minimamente o que a gente aconselhou na comissão, encaminho para todos na segunda-feira, mas a gente tem que combinar, então, concordar com a consulta pública hoje, lançamos na semana que vem, para publicar no recesso. Eu acho que vai ter pouco tempo para cima. Eu acho que poderia esperar no dia... Então, dia 17 de janeiro, né? Eu acho que a gente pode, nesse período... Está concluído até 17? Não, eu acho que a gente poderia, nesse período, fazer o termo e lançar depois. Porque aí eu já poderia lançar, inclusive, o cronograma de debate do Conselho, o que vai se discutir em cada momento, os impactos. Eu queria fazer uma pergunta do processo paralelo a isso, que é a distribuição dos 290 cargos criados por lei, que obviamente significaram também a questão de não provisionamento, ou que não pode ser provisionado para os convênios e o que não deve ser provisionado. Eu queria... Exatamente. Então, mas vocês mandarão um projeto de distribuição de 90 ou dos 290 cargos? Provavelmente de todos, só depois que a consulta, só depois que a comissão fechar e o Conselho aprovar. Então não serão só de 90? Não, a gente pretende fazer de todos. Podia soltar a consulta até o dia 10 de janeiro e dar um prazo de uma semana para a carreira se manifestar. E aí dia 17 a gente já tem tudo isso pronto. Pode ser. E aí vocês trariam o cronograma também na sessão do dia 10? Pode ser?
uma proposta de cronograma. Acho muito importante, porque senão o conselho vai ficar com pouco tempo para se debruçar sobre a gente. Eu acho até que Não, também pra mim também. Então, no dia 10 vocês trazem esse documento para análise, para a gente soltar uma consulta e também o cronograma, tá?